No vídeo de hoje, vamos contar um pouco da história de um dos ícones dos investimentos mais citado na atualidade, uma das figuras mais importantes do mercado financeiro global, Warren Buffett. Se você ainda não ouviu falar dele, ou se você gosta dele e quer saber mais, fiquem com a gente neste vídeo, pois vamos fazer um pequeno roteiro sobre a história dele. Então, bora pro vídeo! Eu sou Kátia Soares. E eu sou o Thiago Menezes e este é o canal Finanças Compartilhadas. Warren Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930 em Omaha, pequena cidade do estado da Nebraska, nos Estados Unidos. Filho de Howard Buffett e Leila, Warren nasceu durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, que começou em 1929. E ele era o filho do meio do casal, pois eles tiveram também outras duas filhas. Foi também nesta época que o pai dele perdeu o emprego em 1931 e decidiu montar o seu próprio negócio. Warren parecia uma criança normal, mas ainda muito novo ele já começou a demonstrar o interesse pelo dinheiro, especialmente por guardar dinheiro. Com 6 anos de idade, ele ia na loja do avô dele e comprava engradado de Coca-Cola e as revendia e guardava o dinheiro para ele. Percebam que ele tinha apenas 6 anos de idade. É quase que impossível encontrar uma criança com interesse tão grande por dinheiro, não é? Obviamente, o fato do pai dele, o qual era corretor de ações e depois montou seu próprio negócio, deve ter com certeza influenciado. De qualquer forma, isso já era um grande feito para uma criança. Warren vendia também bolas de golfe, chicletes, revistas e entregava jornal de porta em porta e sempre guardava o lucro que tinha. Warren também gostava da ideia de ele mesmo ser o seu próprio chefe e por isso gostava muito de entregar jornais, pois ele escolhia sua própria rota e horários. Em uma viagem a Nova York com apenas 11 anos de idade, ele fez questão de visitar o New York Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York, e nesta ocasião ele comprou algumas ações para ele mesmo e para suas irmãs. Warren Buffett também gostava muito de ler e lia muito mais do que as crianças de sua idade. Os primeiros livros que ele leu sobre investimentos estavam no escritório do pai dele. Como já citamos, o pai dele era corretor de ações até 1931, quando, por conta da depressão que começou em 29, muito famosa, vocês todos devem conhecer, ele foi demitido e então montou seu próprio negócio. Em 1944, Buffett fez sua primeira declaração de imposto de renda, na qual ele alegou que a bicicleta dele e o relógio que ele tinha na época eram essenciais para o trabalho de entrega de jornais que ele fazia. E com isso ele conseguiu uma dedução de $35. Ele tinha 13 anos de idade e percebam que a preocupação com a economia de dinheiro era bastante alta. Era bem fominha, hein? Realmente era uma criança, né, adolescente diferenciada. Acima da média, né? Exatamente, por os padrões que a gente tem hoje em dia. Verdade. Em 1945, Warren Buffett, então com 14 anos, o seu pai decidiu ingressar na carreira política e decidiram se mudar para Washington. E foi nessa época em que Buffett mostrou mais rebeldia, pois ele estava acostumado com a vida em Omaha e detestava a ideia de mudança de cidade e estado. Nesta época, ele perdeu completamente o interesse pela escola e, segundo ele mesmo diz, ele tinha prazer em perturbar os professores dele e fazia isso com muita sabedoria. Foi então que ele teve a ideia de entrar vendido em AT&T.
apostou que a empresa iria se desvalorizar na bolsa, pois naquela época essas eram as ações que os professores costumavam comprar para a aposentadoria. Quando ele obteve o lucro, ele levou um documento para comprovar isso na escola e deixou todos os professores muito bravos. O Buffett era sacana, hein? Muito. De toda forma, os professores sabiam que ele era chato, mas que também entendia muito do mercado de ações. Em determinado momento da vida dele em Washington, ele decidiu fugir, mas ele não foi muito longe e foi pego pela patrulha rodoviária. Ao contrário do que o Warren esperava, o pai dele não brigou, mas uma frase mexeu com ele bastante. O pai dele disse: "Você pode fazer algo melhor do que isso." Warren considerou os ensinamentos do pai dele os melhores que ele já recebeu. Com 16 anos, Warren saiu da escola, o que é equivalente ao nosso ensino médio aqui no Brasil, e nesta época ele estava comprando ações e acreditava que não compensava estudar mais. E foi aí que a figura de seu pai apareceu mais uma vez, o convencendo a fazer a faculdade, a qual Warren terminou em 3 anos. Os colegas de Warren, inclusive, ficavam irritados com ele, pois ele estudava somente 15 minutos, Kátia, e tirava notas boas, enquanto seus colegas estudavam por dias para conseguir notas similares. Saindo da faculdade de Nebraska, ele se inscreveu para entrar para a faculdade de administração de Harvard e foi entrevistado por aproximadamente 10 minutos. E o entrevistador disse a ele para esquece, que ele não iria para Harvard. Então, naquele mesmo ano, ele escreveu uma carta para Benjamin Graham e Dodd, os quais ele tinha lido os livros deles. E na carta, Warren diz que achava que eles já estavam mortos. Mas já que eles não estavam mortos e estavam dando aula, ele questionou se ele podia estudar com eles. E eles, obviamente, o aceitaram, né? Percebam a audácia do menino, né? Eu fico imaginando comigo aqui, e estava até conversando com a Kátia, né, Kátia? Fico imaginando os meus colegas professores recebendo uma carta minha ou até da Kátia para os professores dela falando isso. Pô, eu pensava que você tinha morrido. Mas já que você não tá morto, né, eu posso estudar com você aí. Cara, eu achei sensacional isso daí. Foi então nesta época, estudando com Benjamin Graham e Dodd, que o Warren Buffett aprendeu muitas lições. Como ele mesmo diz, mudou a vida empresarial dele. Inclusive, as 2 regras mais famosas, a quais hoje muitos usam nas redes sociais, ele aprendeu nesta época, que são: regra número 1, nunca perca dinheiro. E regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. Foi com Benjamin que o Warren aprendeu a filosofia de Value Investing, a qual consiste em comprar ações abaixo de seu valor intrínseco. Então foi nessa época que o Warren aprendeu muitas lições, as quais carrega até hoje. Aqui vale um comentário também que o Warren Buffett ele tinha nada mais, nada menos do que o Benjamin Graham como professor, né? É um dos ícones também do mercado financeiro aí, e muitos dos seus ensinamentos estão até hoje aí para todo mundo, né? Muita gente o segue até hoje. Inclusive, para quem não o conhece, o Benjamin Graham é o autor do livro O Investidor Inteligente, né? E imagino que vocês já devem ter escutado falar desse livro. É muito comentado aí nas redes sociais e tem muitos ensinamentos sobre investimentos. E referência no mercado financeiro, né? Sim, uma das referências global, né? Após terminar os estudos na faculdade de Columbia, Warren pediu para trabalhar com o Graham, o qual recusou. Não sei se vocês lembram, o Graham é o mesmo que ele mandou a carta achando que ele estava morto e foi lá estudar com ele. Ao final ele queria trabalhar com o Graham.
porém o Graham recusou. Então Warren retornou para Omaha e foi nessa época que ele conheceu uma das pessoas mais importantes da vida dele, Susan, sua futura esposa. Certo dia, essa história é legal, pessoal. Certo dia, sua irmã recebeu uma colega de quarto da faculdade em sua casa e o Warren fez algum comentário sarcástico. E aí Susan pensou, quem que é esse idiota? Para vocês verem que ele era bom nos investimentos, mas eu acho que na piadinha ali já não foi muito bom não. Na cantada e na piada ele estava devendo, pessoal. Então foi assim que eles se conheceram, até que começaram a se relacionar e o resto todos nós sabemos. Susan foi de fato a mulher mais importante e a que trazia um equilíbrio para ele, e o resultado disso foram 3 filhos que o casal tiveram juntos. E depois de algum tempo, Graham finalmente chamou o Warren Buffett para trabalhar com ele, logo depois do seu casamento, e ficaram trabalhando juntos de 1951 até 1956. E para resumir este vídeo e também não ficar muito longo, em 1962 ele comprou algumas ações da Berkshire Hathaway, pois como a empresa estava muito desvalorizada e ele acreditava que no futuro essa empresa iria fazer uma proposta de compra de suas ações, já que a empresa estava recomprando as ações e assim aconteceu. Em 1964, ele recebeu uma proposta de compra, onde ele fez a oferta dele e a qual a empresa não cumpriu. Então, o Warren desistiu de vender e começou a comprar ações da empresa sem parar, até que ele se tornou o controlador dela em 1965. A partir daí, todos os investimentos que o Warren Buffett tinha ficaram concentrados na Berkshire Hathaway, a qual hoje em dia é uma holding com participação acionária em muitas outras empresas. Eu quero concluir este vídeo trazendo 3 pontos que me chamaram bastante a atenção no documentário do Warren Buffett. O primeiro ponto é, sem dúvidas, a vida simples que ele tem até hoje. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, ele toma o mesmo cafezinho todos os dias, mora na mesma casa, tem um bom carro, mas poderia ter um carro muito melhor, enfim, desses aí mais modernos e mais caros. Mas para ele, o Warren, isso não faz diferença. O segundo ponto que me chamou bastante atenção é quando ele disse que a Susan, mãe dos filhos dele e esposa, a qual já faleceu, foi a pessoa mais importante que ele conheceu. Sem dúvidas, isso mostra a relevância das pessoas que estão contigo no seu dia a dia. Bom, eu podia ficar aqui falando o dia inteiro do Warren, né, Kátia? Afinal de contas, ele tem muitas coisas interessantes que valem a pena comentarmos. Mas a minha terceira e última observação que fiz do documentário é que ele mesmo tendo estudado em Columbia com Graham e Dodd, ele não tem os certificados pendurados no escritório dele, mas ele tem lá exposto para todos verem o certificado de oratória que ele adquiriu ao fazer o curso do Dale Carnegie, pois ele queria melhorar suas apresentações em público. Ou seja, isso nos mostra que às vezes algo pode ser muito pequeno para mim, né? Ou enfim, para vocês, mas pode ser grande demais para outra pessoa. Aquele certificado tem muito valor para ele, pois o ajudou muito no seu desenvolvimento, aliado ao conhecimento que ele já possuía do mercado de ações e os estudos da faculdade de mestrado que ele fez. Pessoal, e para quem está curioso, o Warren Buffett acumula hoje um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares. É mole ou que mais? Eu acho pouco, acho que poderia ser mais. Podia ser um pouquinho mais, né? E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha para esse vídeo também chegar a mais pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal,
ativar o sininho para que vocês possam ser notificados dos próximos vídeos. Isso aí. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau!